O plano de Deus sempre foi estabelecer o seu reino aqui nessa terra. E a partir das tribos de Israel, nós vemos que Deus tem preparado um povo para ser reis e sacerdotes sobre todas as nações aqui nesse mundo. E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, sobre a igreja, que é um povo particular do nosso Deus, que está sendo preparada para governar com Cristo sobre as nações deste mundo. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Eu sei que tem muitos cristãos e muitos segmentos religiosos que não acreditam no reino milenar ou no milênio literal aqui nessa terra. A Bíblia deixa muito claro que nós vamos herdar essa terra, que a igreja está sendo preparada como um povo sacerdotal para liderar, para conduzir as nações, para adorarem a Deus depois do final de todas as coisas. Nós sabemos que a grande tribulação vai acontecer. Nós sabemos que em seguida também vai acontecer ali a ira de Deus sobre as nações, sobre todos aqueles que são inimigos de Deus. E depois que todas essas coisas acontecerem, Deus, com o seu povo, com a igreja, estará reinando neste mundo com o seu reino de paz e de justiça. Agora, se realmente o nosso Senhor Jesus Cristo vai reinar sobre essa terra, e vão ter aqui nações que não fazem parte da igreja, que não fazem parte da primeira ressurreição. Quem são essas nações? Quem é este povo que estará sendo governado pelo nosso Senhor Jesus Cristo e pela igreja? Bom, primeiro nós precisamos entender que nós estaremos sim reinando com Cristo aqui nessa terra de maneira literal. A igreja não está reinando agora, como muitos acreditam. E queridos, como que eu posso enxergar uma igreja reinando com tantas situações tristes, com tanta injustiça nesse mundo? O reino do nosso Senhor Jesus Cristo ainda não aconteceu. E nós vamos ver aqui como que isso vai acontecer e quem são essas nações. Primeiro, vai lá comigo em Apocalipse, capítulo 2. Vamos ler os versículos 26 e 27, que diz assim: Ao vencedor que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Aqui nós vemos claramente que aqueles que estiverem fazendo parte da igreja, aos vencedores, será dado autoridade sobre as nações. E com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços. Esse texto aqui é parte daquele texto que está em Joel, sobre aquele exército poderoso e numeroso que surge. E em vídeos futuros nós estaremos falando sobre esse povo, que pula sobre os muros, invade casas. É a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo retornando depois de sua glorificação para reinar sobre os mundos aqui nessa terra. Então esse texto de Apocalipse deixa muito claro, nós, a igreja, estaremos aqui nessa terra reinando com nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, os profetas falam sobre as nações e nós devemos tomar muito cuidado, queridos, quando falamos de final dos tempos, quando falamos de reino milenar, nós não podemos apenas usar o Novo Testamento, porque o Antigo Testamento fala muito mais do reinado de Cristo do que propriamente o Novo Testamento. Os livros escritos no Novo Testamento, eles estão ali muito mais para nos preparar para esse reino milenar do que propriamente para anunciar ou para falar como será esse reino. Agora, olha só o que diz o profeta Zacarias. E eu acredito que o profeta Zacarias é a grande pedra de tropeço para aqueles que não acreditam no reino milenar ou no reino literal do nosso Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Por quê? Porque o profeta Zacarias é um dos profetas que mais falam a respeito do reino milenar. Primeiro, vai lá comigo em Zacarias capítulo 8, dos versículos 20 ao 22, diz assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda sucederá que virão povos e habitantes de muitas cidades. E os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo: Vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos. Eu também irei. Virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém ao Senhor dos Exércitos e suplicar o favor do Senhor.
Alguns vão dizer que esse texto aqui é só para Israel ou é para outra época. Mas, queridos, quando foi que nós vimos isso acontecer? As nações se reunindo, os poderosos deste mundo se reunindo para buscar a presença de Deus em Jerusalém. Esse é um texto que é muito claro, né? Esse texto está falando claramente sobre o reino milenar do nosso Senhor Jesus Cristo, quando todas as nações estarão sendo conduzidas a buscar a Deus no Monte Sião. Agora, ainda no profeta Zacarias, olha só o que diz o capítulo 14 e o versículo 16. Todos os que restarem, olha só, todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém, está falando da grande tribulação. Vai acontecer a grande tribulação. O epicentro da grande tribulação será aquela região no Oriente Médio, ali na própria região de Israel, em Jerusalém. Todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Aqui sobre a festa dos tabernáculos eu não vou dar detalhes, mas aquelas festas que os judeus celebravam na antiga aliança eram sombras de tempos determinados que o nosso Senhor Jesus Cristo cumpriu e ainda está cumprindo. Eu vou deixar aqui na descrição o link falando sobre as festas do Senhor. O fato é que Zacarias capítulo 14, esse versículo 16 que eu acabei de ler, fala sobre o reino milenar e todas as nações indo para Jerusalém, subindo de ano em ano para adorar ao rei. E quem são essas nações? Todos os que restaram, né? Todos os que restarem depois de um conflito que aconteceu contra Jerusalém. Ou seja, os restantes das nações que sobreviveram à grande tribulação. Agora, olha o profeta Miqueias falando a respeito disso também. Miqueias capítulo 4, a partir do versículo 1, que diz assim: Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos. Olha a profecia aqui, feita por João Batista, né? O monte da casa do Senhor sendo estabelecido e se elevando sobre os montes e outeiros. Irão muitas nações e dirão: Vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Mais uma vez, mais um texto, o profeta Miqueias nos mostrando que é uma profecia futura, ou seja, nações se reunindo para buscar a presença de Deus. Isso nunca aconteceu, querido, e muito menos está acontecendo agora. O reino milenar do nosso Senhor Jesus Cristo é literal, vai acontecer e nós, a igreja, estaremos conduzindo essas nações a adorar a Deus no Monte Sião. Agora, Joel capítulo 2, né? Joel capítulo 2 é um texto famosíssimo, mas infelizmente é muito mal compreendido, principalmente em suas profecias para o futuro. Por quê? Porque Joel, ele relata aqui o sexto selo que está registrado em Apocalipse. E olha só que interessante os detalhes desse texto de Joel. Se possível, abra sua Bíblia comigo e veja quantos detalhes preciosos e importantes nós vemos aqui. Joel capítulo 2, vamos ler apenas os versículos 30 e o 32, que diz assim: Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O grande e terrível dia do Senhor não é a grande tribulação, é o dia da ira, é o momento em que Deus estará se vingando das nações que fizeram mal e estão destruindo a terra. Muitas pessoas pensam que o grande e terrível dia do Senhor é a grande tribulação e não é, queridos. E nós vamos ver isso claramente se você fizer a união. Presta atenção, eu vou deixar aqui essas referências. Joel capítulo 2, que é esse texto que eu estou lendo agora. Depois, Mateus capítulo 24 e Apocalipse, se eu não me engano, capítulo 6, onde está relatando o sexto selo. Quando acontecer essas coisas, fogo e colunas de fumaça, o sol se convertendo em trevas, o que está dizendo? Está falando sobre a grande tribulação. Esses sinais de prodígios no céu, colunas de fumaça, o sol e a lua, né, se convertendo em trevas, não, o sol se convertendo em trevas e a lua em sangue, esses são sinais
que vão mostrar o final da grande tribulação e o início da ira de Deus, que esse sim é o grande e terrível dia do Senhor. Grande para aqueles que vão receber a redenção e terrível para aqueles que vão sofrer com a ira de Deus. Então o profeta Joel ele está dizendo que logo após a grande tribulação se inicia o grande e terrível dia do Senhor. Presta atenção, continua o texto aí. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E quem será esse? Quem serão esses que vão invocar o nome do Senhor e vão ser salvos no dia do Senhor, no dia da ira do Senhor? Continua o texto aí, porque esse texto é muito mal compreendido. Presta atenção. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos. Aqui não está falando da igreja que já foi arrebatada, que já está glorificada. Continua aí. Olha só. No Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu. E olha essas palavrinhas que eu deixei em destaque. E entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Sobreviventes do quê? São os sobreviventes, aqueles que não colocaram a marca da besta, aqueles que não fizeram o mal nessa terra, aqueles que fugiram. Por quê, queridos? Porque entre aqueles que vão estar no meio da grande tribulação e depois no dia do Senhor, vão estar 3 tipos de pessoas. Aqueles que têm aliança com Deus e serão arrebatados. Vão estar também nesse mundo aqueles que são inimigos de Deus, aqueles que negaram a palavra de Cristo, e vão ter aqueles que de uma maneira neutra, entre aspas, vão estar fugindo de todas essas coisas. Não fizeram aliança com Deus, mas também não fizeram aliança com a besta. Não fizeram aliança com o anticristo, não fizeram parte do sistema da besta. Esses são os sobreviventes que vão ficar nessa terra como nações. Essas são nações que restarão. Aqueles que não perderam suas vidas, que não foram glorificados com a igreja, mas também não fizeram aliança com a besta. Restarão muitas pessoas, restarão muitas nações que serão governadas pela igreja, que serão governadas pelos glorificados que somos nós, a igreja. Então, queridos, nós precisamos estar atentos à palavra de Deus e precisamos estar nos preparando. Porque o que os olhos viram e o que os ouvidos ouviram e jamais chegou ao coração do homem, é justamente tudo isso que eu falei aqui para você. É um reino maravilhoso que Deus está preparando para nós. E nós estaremos reinando neste reino sobre as nações que restarem neste período. Nos próximos vídeos nós estaremos falando sobre essas nações, sobre o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos estar falando mais um pouquinho sobre algumas coisas que vão acontecer no reino milenar. Fica conosco aqui nas próximas meditações, porque tem muitas revelações importantes. Que Deus te abençoe ricamente e eu te aguardo nos próximos vídeos.